Oi, oi! Nós vamos começar hoje, então, as nossas atividades sobre substâncias e misturas. Esse conteúdo, então, é sequência do conteúdo que a gente estava trabalhando. Vou explicar brevemente o que são as substâncias, o que são as misturas, substância simples, substância composta. E vocês podem procurar da maneira que vocês acharem melhor para poder resolver as atividades, tá? Então, basicamente, o que é uma substância? Uma substância química, ela é a união de elementos químicos, a formação de moléculas que nós temos no nosso cotidiano. Então, se nós falamos da água, a água é uma substância química formada por elementos químicos. Esses elementos químicos, por sua vez, formados por átomos e assim sucessivamente. Então, uma substância nada mais é do que um pedacinho da matéria que tem propriedades químicas semelhantes, propriedades bem definidas. O gás oxigênio é uma substância química, o gás cloro é uma substância química, a água é uma substância química, o sal é uma substância química, o açúcar é uma substância química. Então, essas substâncias, elas são divididas quimicamente em duas classes: as substâncias simples e as substâncias compostas. Então, aqui no quadro, eu separei para vocês a característica das substâncias simples e a característica das substâncias compostas. E eu vou explicar para vocês o que vocês precisam saber para resolver os exercícios, tá? Então, vamos lá. Substância simples. O que vem a ser uma substância simples? Simples é aquela que vai apresentar apenas um elemento químico na sua composição. O que é isso, professor? Então, vamos lá. Você tem esses exemplos aqui, certo? Nitrogênio, o carbono em forma de grafite, o enxofre e o cálcio. Como que eu sei esses nomes? Eu sei esses nomes porque eu pesquisei na minha tabela periódica, aquela que você vai utilizar também, tá? Vai precisar de uma tabela periódica para procurar os nomes dos elementos, tá? Então, você vai utilizar ela para saber. O que eu devo observar? N2. Quantas letrinhas diferentes eu tenho aqui? Eu tenho só o N. Se eu tenho só o N, quer dizer que eu tenho apenas uma substância simples, porque eu tenho apenas um elemento químico na composição. Carbono, e esse G aqui significa grafite. Tenho uma letrinha só, ou seja, eu tenho apenas um elemento químico na minha composição. Enxofre, S8. Como é que eu sei que é enxofre? Porque eu pesquisei na tabela periódica. Quantas letrinhas eu tenho aqui? Uma, mas é um elemento químico só. Aí, detalhe importante. Cálcio, Ca. Quantos elementos eu tenho aqui? Um só um elemento. Por que eu só tenho um elemento? Porque eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula. Se eu procurar na minha tabela periódica, eu vou encontrar o cálcio como sendo apenas um elemento. Então, o que é uma substância simples? Uma substância simples é aquela que tem apenas um elemento químico na composição. Já aqui, nós temos as substâncias compostas. O que é uma substância composta? É aquela que vai ter dois ou mais elementos químicos. Dois ou mais elementos químicos, vamos lá então. CO2. Opa, CO2 quem que é? O gás carbônico. Então, professora, gás carbônico, beleza. Tenho quantos elementos aqui? Veja as letras. Letra maiúscula, são dois elementos químicos, carbono e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio, quantas letras maiúsculas eu tenho aqui? Duas. Separo os dois, hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho dois elementos químicos também, por isso é uma substância composta. NO2. Quantos elementos eu tenho aqui? Uma letra maiúscula mais outra letra maiúscula são dois. Dois elementos químicos também, por isso que é composta. O nosso açúcar, por exemplo, a sacarose, C12H22
Ó, 11. Quantos elementos químicos diferentes tem aqui? Vamos ver lá. Temos 3. Carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? Então, são 3 elementos químicos que eu vou ter. Por isso que eu tenho uma substância composta. Quero pedir muito cuidado para vocês no seguinte, ó. Olha aqui, ó. Cuidado, né? Não confundam o tamanho das letras com a quantidade de elementos, tá? Não vamos confundir. Então, veja aqui. CO. Letra maiúscula e letra maiúscula. São 2 elementos químicos grandes. 2 elementos diferentes. Carbono e oxigênio. Letra maiúscula, letra minúscula é um elemento só. Porque é letra maiúscula e minúscula, ó. Cobalto. Cobalto e aqui, carbono e oxigênio, tá? Tem um exercício que vocês vão precisar separar os elementos químicos, o nome deles e dividir se são simples ou compostas, tá? Então, é isso que vocês precisam fazer. Com o auxílio da tabela periódica, eu tenho certeza que vocês conseguem. Dúvidas? Estou à disposição, tá? Espero que vocês consigam.